Meritíssimos e meritíssimas, está começando mais um review de Titans, dessa vez do 7º episódio. Episódio chamado Bruce Wayne, com suas polêmicas. Teve muita coisa aqui nesse episódio, eu adorei. O Léo não gostou. O Léo tá putaço. O Léo tá meio grilado aqui. Mas antes da gente chegar lá, a gente tem um anúncio muito importante pra fazer. No vídeo da semana passada, eu fiz um mínimo comentário de teor político no vídeo e isso repercutiu de forma muito negativa. Fui atacada nos comentários a semana inteira e é por isso que a gente decidiu que a gente não vai mais falar de política nos vídeos de Titans. Então esse aqui vai ser um vídeo isentão de qualquer tipo de opinião política, então podem ficar na sua zona de conforto e assistir esse vídeo aqui, que a única coisa que vai ser polêmica é a minha opinião sobre o episódio. Fiquem tranquilos que a gente não vai falar de política. Antes de entrar no resumo do episódio de si, deixa eu falar por que eu não gostei. Porque eu senti que foi um episódio que enrolou. Tudo bem, ele teve cenas importantes, cenas que moveram a história, mas chegou num ponto que eu achava que ia ter alguma coisa a mais, sabe? Sim. Assim, foi que nem o episódio 4 e 5, os anteriores ao Superboy, que foram razoavelmente bons, mas agora a gente já tá passando pra metade da temporada e eu esperava um pouco mais de desenvolvimento. Nesse ponto eu super concordo com você, principalmente quando a gente pensa que são 7 episódios, né? A gente já tá na metade pra frente da temporada e desses 7, 3 foram bem enroleiras, assim, né? De certa forma. O mais enrolado da série até aqui, tipo assim, ele foi importante, mas podia ser um pouco mais... Nossa, pra mim não bate o do Aqualad de jeito nenhum. Aquele lá foi ruim, foi enroleira. Mas eu gostei bastante do episódio por um motivo muito específico. Ele desenvolveu finalmente o emocional do Dick Grayson, que era uma coisa que tava me incomodando bastante. Por que esse menino se sente tão culpado? Por que todo mundo coloca tanta culpa nele? O que ele fez? E aqui a gente consegue explorar um pouco mais, com um pouco de profundidade ali no que ele tá sentindo por meio da figura do Bruce Wayne. Isso eu gostei de ser, tipo, inesperado, porque o que todo mundo achava era o mais óbvio, que era eles levarem o Superboy até a Batcaverna pro Bruce tirar os estilhaços de bala de Kryptonita, mas não aconteceu isso. Ao contrário, o Bruce Wayne foi só a materialização da culpa que o Dick sempre carregou, e ele serviu justamente pra dar esse contraponto, assim. O Dick tem, na verdade, ele tá calado o tempo inteiro, mas ele tá conversando com alguém o tempo inteiro, que é o Bruce Wayne, porque o Bruce é o fruto de todos os traumas dele. O Bruce que jogou ele nessa espiral de ter missões a cumprir, de ter objetivos, de ter deveres, que ele não consegue lidar ainda, porque ele ainda é um jovem adulto, ele tá aprendendo a viver, e ele tem tanta carga e tanta responsabilidade que ele não aguentou, e ele materializou isso no pai dele, então... Até porque eram as expectativas do Bruce que o Dick sempre tentou corresponder, né? Então, aí já tem uma carga muito forte. Você tem que endireitar o Jason, você tem que criar uma nova liga, você tem que levar o meu legado adiante, você tem que ser um herói melhor do que eu. Além da pressão paterna que normalmente as pessoas já têm, ele tem essa pressão extra aí de ter que lidar com problemas de super-herói. Mais uma coisa que me chamou bastante atenção foi justamente a atuação do Ian Glenn. Ele é sensacional, porque se com o Sir Jorah lá em Game of Thrones, ele era mais sisudo, mais cavaleiro mesmo, tinha uma nobreza na atuação dele. Como Bruce Wayne, lá no primeiro episódio que ele apareceu, já tinha meio que um orgulho nato do personagem, que combina bastante com o Bruce Wayne, mas nesse episódio aqui, que mesmo que não seja o Bruce real, é o Bruce que o Dick vê, a atuação dele tá sensacional. Ele tá fazendo deboche o tempo inteiro, ele tá zoando a cara do Dick, ele tá sendo um arrombado mesmo, ele tá jogando os problemas... Nossa, eu fiquei com muita dó do Dick Grayson durante o episódio, sabe? Se é isso que ele escuta, ai, que raiva, que ódio que eu fiquei, sabe? Será que ele criou essa figura do Bruce, ou será que o Bruce era essa pessoa? E eu fiquei com muita dó dele, porque aquele Bruce da cabeça dele era muito debochado, diminuía ele o tempo inteiro. Pô, a gente tem várias cenas do Bruce confrontando ele, até que chega um ponto em que ele percebe que tem que tomar uma postura, e ele vai finalmente falar com o Jason, que é uma coisa que ele tá devendo pra ele desde aquele empurrão que ele deu lá no episódio 3. Nossa, eles não conversam desde o episódio 3. Então ele tá com esse problema aí, tipo, guardado desde então. E aí ele chega pro Jason, e a gente vê o tanto que o moleque tá abalado por conta do Slade como um todo. O Slade, o que ele representa já dá medo, mas ele atacou pessoalmente o Jason por um motivo que ele não sabe ainda, ele vai descobrir mais pra frente. Mas, ou seja, o Slade já colocou ele no meio do fogo cruzado, então o moleque tá traumatizado, ele fica vendo o tempo inteiro ele caindo do prédio. O episódio corta, então, pra uma cena do Connor, né? A gente tem a Dawn contando pro Dick que ele teve complicações, e a gente vê lá a Kory explicando, né, que tem uma toxina no corpo dele, muito provavelmente. E aí ele agarra ela, ele fala kryptoniano, ela fala kryptoniano, a gente aprende que a Kory fala kryptoniano, e o Connor repete o nome da Eve.
né? Que até então a única ligação que ele tem nesse mundo humano. E falando em Eve, a gente vê ela voltando à rotina dela, então, sim, ela tá viva, inclusive operante, ela tá trabalhando na Cadmus novamente. É lógico que ela tá com segundas intenções agora, porque ela não quer continuar com o projeto. Lex Luthor já falou, esse experimento 13 tá perdido. Eles acham que ele tá morto, inclusive, porque o tiro foi pra matar ele. E aí ela tá na base já trabalhando nesse projeto do experimento 14. Eu vi muita gente deixando nos comentários, tanto explicando o Superboy, que saiu sexta agora, quanto no vídeo do review do episódio passado, que apareceram os outros experimentos lá quando o Connor volta na base da Cadmus, e que alguns daqueles seriam os bizarros, que são aqueles clones mal formados do Superman. Na minha opinião, não vão usar isso até pra não ficar voltando demais no passado do Superboy. Eu acho que o experimento 14, ele vai ser uma versão alterada do Connor. Se esse clone com metade Superman, metade Lex Luthor não deu tão certo, agora eles devem tentar colocar uns 60% Lex Luthor, e pode ser que isso corrompa o gene desse novo ser e faça ele virar o bizarro, que é aquele Superboy mais agressivo, menos racional, mais impulsivo, e aí sim ele seja um vilão páreo pro Superboy. Mas nesse mesmo núcleo, teve pra mim a cena que já começou a falar, o que esse episódio tá arrumando com a própria mitologia da série? Porque claramente eles estão pegando os conceitos mais fiéis, principalmente dos heróis da Liga. Então o Superman tem a mitologia própria dele. E essa toxina, que é kryptonita, que tá no corpo do Connor, a gente sabe que ela desativa os poderes de kryptonianos aqui na Terra. Então o Krypto, que é um animal do planeta Krypto, ele também é vulnerável a kryptonita. Então ele não devia ter poderes enquanto tivesse contato com kryptonita. E aí a Eve chega lá depois de roubar o cartão de uma das operadoras da base da Cadmus e simplesmente chega na jaula dele, sem nenhum segurança em volta. Isso aí dá até pra relevar, mas ela chega no cachorro e começa a tentar fazer ele usar os poderes dele. E aí do nada o Krypto, com a coleira de kryptonita, consegue usar a visão de raio laser. Pera aí, eu perdi alguma coisa? Essa coleira não tava prendendo os poderes dele, então ele poderia ter saído ali simplesmente se não tivesse controlando ele. Ou vamos falar que limita só um pouco os poderes dele, mas mesmo assim o Krypto, ele é inteligente, ele é um cachorro avançado. Aí tudo bem, essa parte dá pra relevar, mas ela faz ele soltar um raio laser num espelho de bolso pra destruir a coleira. Tipo assim, um raio que destrói paredes, metal, num simples espelho ele é refletido. A gente teve um pequeno problema no percurso que a Ju não tá passando muito bem, desejem melhoras pra ela nos comentários e bora seguir com o review porque ainda tem discussão pra ser feita aqui, discussão importante. A próxima cena do episódio foi o Dick, ainda perseguido pelo Batman. Ele vai até um bar e ele conversa com um tal de Benny, que eu pelo menos não me recordo de ter nos quadrinhos, não de nome assim, não lembrei, mas o Dick tá atrás justamente do Wintergreen, que é aquele amigo do Slade que já apareceu lá no primeiro episódio, mas a gente não deu tanta bola assim, porque não sabíamos como que ia ser a mitologia do Slade na série. Mas é sim o Wintergreen, que é o parceiro de missões do Slade, e o cara que também cuida dos contratos dele, e o Dick tá atrás dele porque, né, se ele acha esse cara, ele acaba chegando no Slade. E aí a gente já volta num ponto, que é o quê? O Dick sai sozinho todo o santo episódio, porque ele não sabe conversar com as pessoas, ele só conversa com a própria culpa, é por isso que ele só toma decisões erradas em sequência. Ele não trabalha em equipe, ele não tenta entender a mentalidade dele e traçar estratégias que sejam realmente válidas. Ele acha que por ter essa culpa, ele não merece liderar uma equipe, ele não merece ter um apoio nas missões de campo e ele vai sozinho porque se ele morrer, morreu. Mas aí a gente volta pra Torre dos Titãs porque a gente tem uma cena que talvez seja mais marcante do episódio, que é justamente o Jason lá, mais uma vez, na pira dele de ainda tá pensando no Slade. Aí a Rose entra no quarto dele, Rose que tava sumida por um bom tempo já, e começa a conversar sobre os traumas que o pai dela ocasionou nela e como que ela se identifica com o Jason, porque ele é um sobrevivente do Slade. Então, os sobreviventes do Slade merecem ficar juntos. E aí a gente começa a ver uma ceninha que a gente já sabia que ia levar em alguma coisa mais adolescente, digamos assim, porque adolescente é isso, né? Você não pode ver uma pessoa que você se identifica e você, meu Deus, vou pegar. E aí, voltando de novo pro Dick, essa aqui foi a cena que eu mais curti no episódio, que é o Bruce Wayne dançando. Enquanto o Dick tá lá conversando com a Matt Matisse, que foi aquela mulher lá do cabaré, que o Ben até informou pra ele, que ela conhece o Wintergreen, ele tá lá conversando com ela, tentando extrair informações, de repente, ele olha pro palco, no meio das suas piras ali, e vê duas mulheres dançando, e do nada, do meio dela, sai um Bruce Wayne. Eu achei que eu nunca ia ver o Sword Jorah dançando com tanta malemolência, assim, numa vibe totalmente sextou, não tô nem aí, e foi engraçado de ver. Inclusive, tem uma referência à dancinha do Adam West, que é o Batman dos anos 60, então foi uma cena que a gente não esperava ver, que é Bruce Wayne dançando. Acho que ele nunca dançou nos quadrinhos, assim, não me lembro pelo menos, e que na série a gente já viu. Por mais que seja uma alucinação, mas achei válido, e eu gostei da cena. Foi bem montada, assim, deu pra trabalhar o que o Dick vê do Bruce, e aí, como eu já tinha falado que adolescente vai ficar nessa pouca vergonha na série inteira, tô brincando, gente, eles são adolescentes, é normal, é da idade, os hormônios estão à flor da pele. Depois que o Jason e a Rose começam a se pegar, ela vai dar uma voltinha pelo quarto ali e acaba encontrando o álbum do Joey, aquele mesmo que a gente viu lá no final do episódio da Aqualad, que o Dick dá pro Joey justamente pra começar uma aproximação do filho do Slade. E aí ela já fala,
que o álbum do meu irmão tá fazendo aqui na Torre dos Titãs? Aí ela começa a ligar os pontos e, peraí, se o álbum dele tá aqui, quer dizer que ele já esteve aqui na torre. Então, peraí, o Dick conhecia meu irmão, então o Dick pode ter alguma coisa a ver com a morte dele e ele sabia o porquê do meu irmão morrer. Ou seja, ela pode estar muito bem fazendo um joguinho emocional aí, por ser uma pessoa treinada pelo Slade, então ela pode estar simulando todas essas emoções aí, ou realmente ela tá ali fugindo do Slade, acabou tropeçando num bando de heróis que fizeram parte da morte do irmão dela. E o trauma só vai crescendo em todo mundo nesse episódio. Acho que um dos motivos que me levou a não ficar tão satisfeito com o episódio é porque ele foi bem pesado também. Não foi ruim, mas aquilo que eu falei, desenvolvimento, teve um probleminha, mas realmente foi um episódio mais pra baixo, assim, mais carregado. E aí, beleza, a gente já prepara porque o Jason vai entrar numa espiral também de bad trip que, meu Deus. E aí, uma outra cena que foi bem interessante ver pro personagem do Dick foi ele chegando no apartamento do Wintergreen e abordando o cara pra falar, pô, cadê o Slade, né? Fala logo essa merda aí, senão eu vou te sentar um tiro. Ou seja, o Dick tava tão louco já que ele tava disposto a matar o cara simplesmente, dando um tiro nele, coisa que não é o que um herói faria. E aí, apesar do Bruce, na mente dele, ser essa coisa que carrega toda a culpa dele, todo o trauma, ele ainda assim é meio que a trava que impede o Dick de romper os limites que heróis não rompem. Ele tá lá pra falar, você vai realmente matar o cara? Tipo assim, e aí, depois vai matar ele, matar o Slade, e depois disso, o que vai mudar na sua vida, sabe? O Bruce, por mais que seja essa figura tóxica, ainda assim ensinou algumas coisas que são válidas pra ele. Eu acho que a partir de se libertar desse Bruce Wayne traumático, tanto dos pontos negativos quanto esses positivos, por mais que sejam mínimos, que a gente vai começar a entrar realmente no caminho do Asa Noturna. Mas eu acho que isso ainda vai fazer o menino Dick sofrer bastante. A gente sabe que ele não merece, porque parece que ele tá, será, sofrendo por não ter trabalho emocional adequado desde criança, e ele não sabe lidar com as consequências dos erros dele. Bom, e aí a gente tem a última cena do Superboy mesmo, que é aquele começo lá da Corey falando com ele quando ele tá em coma, meio que ela sentindo uma identificação com o personagem, porque ele também é um alienígena, então ela compartilha dessa condição aí de ser alguém de fora da Terra aqui, então ela realmente queria que ele sobrevivesse. E aí, quando a Ivy chega no prédio levando o Krypto, ela fala, ó, vim devolver um cachorro aqui, né? Por que eu faço um cachorro que é um alienígena? A Corey deixa ela entrar, elas conversam sobre o que fazer a respeito do Superboy. A Ivy fala que ele tá com toxina alienígena, kryptonita, não sei por que não falaram isso. E aí ela fala que a única forma de curar ele é usando a energia do sol, mas tem que ser muita energia do sol, sol amarelo, que é o que faz bem pros kryptonianos, que dá os poderes pra eles aqui na Terra. E aí a Corey simplesmente fala, beleza, eu sou o sol, eu lido com o poder de estrelas. E aí ela se encandece e usa a energia solar dela pra realmente tirar os estilhaços do Superboy, e ela consegue salvar ele. Inclusive, interessante dessa cena, não é só a Corey usando os poderes dela, mas a Rachel usando as sombras dela pra conter o calor ali e mostrando que ela tá começando a ter mais controle dos seus poderes. Ela consegue tirar as sombras dela e guardar de volta. Apesar de que isso não foi trabalhado desde o episódio 3, porque foram tantas idas e vindas no roteiro que a gente não viu esse desenvolvimento dela com a Corey. Será que elas treinaram? Não sei nem se vão mostrar isso, mas passou batido, tudo bem, não é um grande problema. E aí a gente chega talvez na cena que é o cliffhanger do episódio. A Dawn chega pra conversar com o Hank e pergunta se ele colocou uma foto lá no guarda-roupa dela. E ele fala que não, e aí a dona chega e mostra também uma garrafa daquele refrigerante que a Aqualad gostava de dar pra ela. E aí o Hank fala que alguém deixou uma garrafa de bebida alcoólica na cabeceira da cama dele. E eles percebem que tá alguém simplesmente zoando com todo mundo. E aí de repente a gente vê o quarto da Rachel cheio de cruzes, ou seja, mais uma provocação com o fato dela ser filha de um demônio. E aí a gente realmente percebe que tá alguém muito louco no prédio zoando a mente de todo mundo, fazendo mais jogos mentais. Aí a Rachel vai abordar o Jason achando que é ele, porque ele que tem a fama de ser esse moleque loucão aí. Ele sai do quarto fugindo da discussão e todo mundo começa a abordar como se ele já fosse o culpado, ou seja, todo mundo já despejou toda a carga nele. Aí aqui a gente entra nos caminhos das teorias, porque pode ser assim que o Jason, naquela hora que ele tava com aquele olho estranho, que meio que tava revivendo os traumas ali, já seja um indício de que ele sofreu lobotomia do Slade, que tá trabalhando pra ele, mesmo que inconscientemente, ele tá simplesmente fazendo as merdas que o Slade manda, ou então pode muito bem ser a Rose trabalhando pro pai e já começando os joguinhos mentais, ou ela simplesmente tá puta porque mataram o irmão dela, ela tá ligando a culpa a eles e tá atacando o time todo psicologicamente. Ou o Slade pode simplesmente estar morando no encanamento do prédio, né? Porque se o Basilisco pode, por que o Slade não pode? Pra quem não entendeu, tem um vídeo disso no canal. É um clássico, recomendo que assista. E aí, a cena que é a derradeira culpa do Dick é ele indo na igreja, vendo a foto de todos os novos titãs ali, novos e velhos, inclusive, indicando que o Slade tá trabalhando a mente deles pra quebrar todo mundo de dentro pra fora. E aí, ele se vira pro Bruce Wayne e começa a conversar com ele sobre o erro que ele cometeu, o erro que ele não conta pra ninguém, porque ele não consegue. E aí a gente vê realmente que emocionalmente o Dick não tá
pronta pra ser um líder. E talvez esse seja o principal arco das 2 primeiras temporadas de Titans, mais do que Trigon ou Slade, seja a transformação do Dick de Robin pra Asa Noturna. E isso simboliza muito mais do que uma simples mudança de manto ou libertação do Batman. É realmente um trabalho de construir ele como um super-herói, como alguém que vai transmitir alguma mensagem, vai ser um símbolo de alguma coisa. E isso só é possível quando você acredita em você mesmo. E o Dick não confia nele, não acredita no potencial de salvar alguém que ele tem de fato. Então esse trabalho psicológico foi bem feito. Eu só acho que, pareceu que o episódio enrolou em algumas coisas, mas pensando bem, não enrolou. Acho que foi mais questão de não saber usar o tempo de tela, ou então enrolar em algumas coisinhas assim, sabe? Cenas que são importantes, eles estenderam um pouco demais. Pareceu vazio, apesar de acontecer muitas coisas. Pode ser questão de opinião, mas comparando com o episódio anterior, que teve um desenvolvimento excelente, um personagem que a gente não conhecia, esse aqui ficou um pouco aquém, porque é o Dick Grayson, a gente já gosta do personagem, a gente tá familiarizado com ele. Era pra ser um pouco mais fácil de sentir empatia por ele. Eu senti mais foi pena e não identificação, apesar de ser um trauma identificável. Aí o Dick chega loucão lá no prédio, carregando uma arma, inclusive, e aí ele chega e fala, não, o Slade tá aqui no prédio, o Slade tá aqui no prédio, e aí beleza. Todo mundo já tinha cascado o Jason Todd, porque acharam que ele era o culpado de ter começado essas pegadinhas aí, essas pegadinhas de extremo mau gosto. Eu realmente acho que não foi ele, ou se foi justamente sob a influência do Slade. Mas aí o moleque já tá lá no topo do prédio querendo se matar, tá lá pra se jogar mesmo, porque ele fala pro Dick, quando o Dick sobe atrás dele, que ele nunca parou de cair. Desde o começo da infância dele, ele já tentou ser ajudado por terapeutas, por policiais, por assistentes sociais, pelo Bruce Wayne, e de nada resolveu, ele continua sendo um problema. Inclusive agora que o Dick tá tentando ajudar ele só tá desgraçando tudo. Ele pelo menos sente isso. E aí o Dick finalmente abre o jogo com ele e fala, ó, não é você que tá ferrando tudo, eu sou o veneno que tá matando essa equipe aos poucos. E aí a gente entra mais uma vez numa discussão. O Dick revela pro Jason que ele matou o filho do Slade. Mas aí a gente pensa, o Dick realmente matou o Joey, tipo, fisicamente mesmo, seja em acidente ou seja por vontade mesmo, ou ele levou o Slade a matar o Joey e isso que seja a culpa dele, falou, ó, você matou o Slade. Não que isso isente ele de culpa, mas mesmo assim, é uma discussão diferente, porque o Slade continua sendo um psicopata, então o Slade matar o filho, a gente fala, tá, faz sentido, porque o cara é um vilão, ele é um cara louco. Eu realmente acho que o Dick não é um assassino, mas se ele for, dá pra trabalhar também, porque, tipo, o arco dele é de redenção, então faria sentido ele trabalhar essa sombra que ele carrega, até porque o próximo episódio se chama Expiação, então deve ser mais um episódio de sofrimento, de tragédia, pra gente ver o menino Dick se livrando desse estigma de ser o filho do Batman e carregar toda essa sombra atrás dele. Mas enfim, foi um episódio razoável na minha opinião, acho que teve problema mais de técnica mesmo assim, questão de ritmo, de montagem, que eu acho que a série tá sofrendo um pouco nisso, porque de roteiro ele tá interessante, teve ótimos diálogos aqui, a ideia de usar o Bruce não como um personagem, mas como uma ideia, pra mim foi satisfatória, assim, ele ser o trauma do Dick. E realmente, o Dick tá sendo bem desenvolvido. A gente tem que reconhecer que a série, ela se aprofunda nos dilemas que ela traz. Bom, então por hoje é isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, deixe nos comentários o que você achou do episódio, se você tá gostando da temporada. Acho que todo mundo gostou do episódio do Superboy, desse aqui eu acho que vai ter opiniões divergentes. Então se inscreva no canal, ative as notificações para receber os próximos vídeos e até a próxima. E vamos torcer pro próximo episódio ter mais acontecimentos, né? Porque a gente já tá na metade da temporada, tá dando uma fadiga, né? Tem que resolver logo. Acho que o próximo promete um pouco mais. Então, tchau.